na última rodada do Brasileiro com chances de classificar para uma fase de grupo da Libertadores. Lógico que não está nada garantido, mas com as previsões que eram feitas, como você falou, no início da competição, a gente já se sente bastante envaidecido. Agora é juntar todas as forças que temos, né? A gente sabe que no final de campeonato o desgaste já bate realmente a porta. Muita gente ainda, muitos atletas e todo mundo que vive do futebol cansado, querendo descansar realmente um mês de férias, mas é proibido se falar em cansaço aqui no clube nessa semana e a gente está muito focado para essa última partida. E outra ironia é que o Vasco, que sofreu muito sem ter a presença da torcida, pode ter recorde de público nessa partida, porque como a Ponte Preta foi punida, né, os ingressos estão à disposição. Como é que pode ser esse último jogo sendo comemorado com casa cheia? Eu recebi essa informação um pouquinho antes do nosso treino, que o espaço que é destinado ao clube visitante está também disponível para a nossa torcida, em virtude da punição. E lógico que o cenário ideal nosso será esse, né? A gente poder comemorar uma vaga para a Libertadores ao final da partida. Mas a gente não está em clima de festa, pelo contrário, a gente sabe que a equipe da Ponte Preta vai vir com seus objetivos. Eu conheço um pouquinho do Eduardo Batista, um treinador muito competente, muito sério. Sem dúvida alguma, a Ponte vai vir com a equipe com a cabeça de vencer a partida aqui. A gente precisa estar extremamente concentrado. Contamos com a presença da torcida em massa, com apoio, e a gente precisa estar paralelo a isso, concentrado apenas na estratégia do nosso jogo para a gente poder conseguir o nosso objetivo. Então, a torcida é fundamental para a gente. Ela nos ajudou, inclusive, nos dias de portão fechado, torcendo lá de fora do estádio. A gente sentia a vibração, os gritos deles ali do lado de fora. E agora, trazer ele ao nosso lado. Espero que a gente possa fazer uma partida do nosso maior nível e que a gente possa conseguir o objetivo. Zé aqui, tudo bom? Além dos jogadores como personagens, a gente tem o São Januário como personagem também, né? Sofreu esse ano com punições, enfim, e o Vasco pode garantir a vaga na Libertadores jogando aqui. Se fosse uma pessoa, como você definiria esse personagem São Januário? Se fosse uma pessoa, difícil, cara, eu não sei, não tem me vindo nada nesse momento aqui, mas eu acho que o personagem realmente do torcedor apaixonado, que é o torcedor do Vasco da Gama, que por um tempo sofre um pouco, né? Porque a gente quer reconstruir o nosso clube com um clube protagonista das competições que participa. Então, tenho certeza que quando a gente vê as imagens do Vasco sendo campeão na sua história gloriosa, a gente sempre coloca ali a imensa torcida do Vasco. Então, eu realmente, nesse momento, só penso da gente poder estar comemorando no final do jogo junto com a torcida, porque foi um ano sofrido, foi um ano difícil, em que nós mesmos atletas ficamos um bom tempo sem a presença do nosso torcedor ao lado, problemas que atrapalharam bastante a gente aqui. Temos dificuldades no clube, a gente sabe que temos essas dificuldades, mas estamos passando por cima de todo esse problema em prol de uma volta numa competição sul-americana que seria fundamental, depois de 5 anos, se eu não me engano. Então, todos os esforços estão sendo feitos para que a gente possa estar com a cabeça boa e fazer um bom jogo no domingo, e a partir daí a gente começar a planejar também 2018. Oi, Zé, boa tarde. Por todas essas dificuldades, né, que você relatou nesse ano do Vasco, algumas você nem estava aqui presente, mas, enfim, você convive com jogadores, com o clube, sabe de tudo isso. Estar na Libertadores, seja da maneira como for, é lucro, ou agora dá para ficar ligado também um pouquinho, por exemplo, no jogo do Flamengo, que se houver um tropeço lá e o Vasco vencer, já entra na fase de grupos, dá para ser uma Libertadores com plus, né, uma Libertadores um pouco mais para frente. Não, é lógico que como esse grupo de pretendentes à Libertadores ficou muito próximo, né? Muita gente ali brigando, se não me engano, são 4, 5 equipes brigando. Ontem a vitória do Grêmio abriu essa possibilidade. A gente tem que levar em consideração todas elas, né? Mas fundamentalmente, como vocês sempre me acompanham nas coletivas e nos pós-jogos também,
a gente tem que procurar fazer o nosso jogo bem feito, né? Eu estou sempre falando de performance para vocês, acho que eu fico repetindo até essa palavra toda hora, melhorar o nosso nível de performance para que a gente fique mais próximo do resultado. Eu acho que se a gente tiver merecimento na maneira como a gente encara o adversário, a gente vai estar mais próximo. Então, o nosso grupo está sendo preparado essa semana para isso, a estratégia do jogo ela passa por isso, a gente está psicologicamente forte, independente, pode sair um gol da Ponte Preta logo no início da partida, a gente pode fazer logo o gol, a gente pode demorar a fazer o gol pode criar essa expectativa, essa demora do gol pode criar uma expectativa com a casa cheia. Então, temos que trabalhar esse psicológico para a nossa equipe e torcer para que tudo corra bem. Até agora a gente caminhou bem próximo dali, né? E agora, na oportunidade que tiver, a gente vai abraçar, vai, sem dúvida nenhuma, lutar com todas as nossas armas para conseguir essa vaga. Ontem, né, no título do Grêmio, você chamou a atenção alguns jogadores na comemoração, mandando recado para o Sacha, mandando recado para o Thiago Neves, o Léo Moura e o Paulo Vitor deram uma alfinetada no Flamengo e tal. Isso nunca fez parte, ou não parece fazer parte do teu perfil e tal. Mas se você acabar o Campeonato Brasileiro, que você disputou metade dele pelo Flamengo, à frente do Flamengo, podendo até deixar o Flamengo de fora da Libertadores, lá no fundo é uma satisfação pessoal tua, não por ser uma resposta ao Flamengo, mas por ser uma confirmação do teu trabalho, da tua escolha profissional? Olha, Carlos, uma coisa eu posso te garantir, não tenho como negar. Eu estou feliz por ter reencontrado novamente a felicidade em trabalhar num clube que me abriu as portas e também de ter reforçado alguns conceitos do meu trabalho junto com um grupo que eu encontrei aqui, com um grupo maravilhoso que esteve ao meu lado e assim como eu estive ao lado dele durante esse tempo todo. Então, a satisfação ela é pessoal, nada voltado a nenhum outro aspecto, nenhuma outra pessoa, nenhum outro clube. Então, estamos perto, não conseguimos nada ainda, mas estamos perto. O que a gente precisa juntar, realmente, como eu falei, juntar todas as forças. Eu acho que vai ser importantíssimo dos vascaínos que estiverem aqui no estádio e também daqueles que estiverem pela televisão, espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora, poder trazer energia positiva, porque eu acredito que nesse momento toda a energia canalizada para uma coisa só nos faz empurrar para frente. Então, como a gente sempre bateu na tecla de estar sempre andando para frente, às vezes andando um pouco menos, mas andar para frente, eu acho que agora a gente precisa realmente dessa força da nossa imensa torcida, dos nossos atletas, das nossas famílias que sofrem com a gente, né? E isso em especial a minha também sofreu bastante, para que a gente possa empurrar o Vasco para uma classificação para a Libertadores, que seria fantástico. Zé, aqui. Em relação ao time, você não vai poder contar com o Henrique, né, que está suspenso. Falou que a princípio jogaria o Alan, já definiu se vai jogar o Alan mesmo. E no meio campo, você vai entrar com o Evander, que dá mais qualidade na posse de bola, na saída de bola, ou vem o Jean para jogar um pouco mais na marcação jogando em casa? Provavelmente a gente não vai ter surpresa para a escalação da equipe que inicia jogando. Realmente, hoje a gente trabalhou algumas situações, tanto com o Alan quanto com o Gilberto. A gente tem amanhã um treino importantíssimo que a gente vai ter amanhã, e a partir disso a gente deve definir quem entra no lugar do Henrique. Mas eu estou muito tranquilo, tanto o Alan quanto o Gilberto podem desempenhar bem a função, e eu não vejo problema em relação a isso. Fora isso, a equipe não deve ter muita surpresa. Zé, qual que é o pecado que o Vasco não pode cometer no domingo? Eu acho que o pecado é apenas a questão deixar que a ansiedade, que a emoção assuma um papel mais protagonista do que a razão. A gente tem que caminhar junto, emoção e razão, e dessa forma eu acho que a gente vai estar mais próximo daquilo que a gente tem que fazer, né? Mas o futebol ele é maravilhoso porque a cada dia mostra pra gente que é contagiante, é emocionante, porque a gente realmente só ganha uma partida depois que decreta o final da arbitragem lá, apita o último lance. Tivemos uma partida dificílima contra o Cruzeiro. Muitas das pessoas achavam que o Cruzeiro ia facilitar a nossa vida em virtude de prejudicar o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro
jogou muito, o Martins Silva foi o principal nome individual da partida, e a gente sofreu para ganhar do Cruzeiro lá, né? No lance de bola parada. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel, tem que vir a campo no domingo tentando colocar tudo para fora, mas dentro de uma emoção, dentro de uma razão. Se a gente deixar que a emoção passe muito o limite da razão, a gente vai ter problemas, porque é um jogo que envolve situações tão delicadas como vocês já tocaram aqui, uma classificação para Libertadores, seja ela na fase de grupo ou na fase de mata-mata, e de repente isso aí tem que estar sob controle, o nosso controle. O torcedor tem que vir preparado para sofrer no domingo? Vai ser um jogo sofrido? Não, a gente espera que não. Eu espero ver a torcida, todos eles aqui com a camisa do Vasco, e que a gente possa proporcionar para eles um jogo onde a gente tenha o domínio das ações, que a gente possa estar mais próximo dos nossos objetivos, que ele empurre, mas entenda que não vai ter nada fácil. Nenhum jogo do Vasco foi fácil. Eu acho que no ano, nenhum jogo do Vasco foi fácil, não estou falando só de brasileiro, e não vai ser esse último que vai ser também. Então, o torcedor do Vasco tem que vir aqui gritar, incentivar do início até o final, que eu tenho certeza que a força dele vai nos ajudar, e muito. Você quer jogar com uniforme preto ou com uniforme branco? Porque os dois times têm a mesma camisa, e aí? Não, eu só espero que os clubes se entrem em acordo, que se jogar um de branco seja todo de branco, outro de preto. Se botar short preto, camisa branca, mesmo, aí confunde tudo, ainda mais com o nosso banco de fundo lá. Mas o uniforme que for, eu acho que a gente vai estar bem preparado. Mas aí o regulamento é claro, o time visitante joga com seu uniforme principal, então você fica à vontade para escolher. Tá bom, vamos de branco. Ô Zé, se eu não estou enganado, quando você deixou o Flamengo, você estava em 4º lugar. A gente ouve nas ruas, né? Eu acho que era 5º, não me lembro. Então, mas estava na parte de cima da tabela, ali na zona de classificação para a Libertadores. A gente ouve nas ruas, tiraram o Zé Ricardo do Flamengo na hora errada, e agora ele vai classificar o Vasco e pode tirar a vaga do Flamengo. Você ouviu isso também ou não? Já escutei, mas o foco, todos sabem do carinho que eu tenho pelo Flamengo, das imensas amizades que fiz no clube, não era por menos, são 15 anos de trabalho, mas vou lutar demais para que o Vasco classifique para essa vaga. Se for na vaga do Flamengo, no lugar do Flamengo, você não tem a menor dúvida que a gente vai fazer o máximo por isso, porque hoje nós somos profissionais e hoje eu defendo as cores do clube, do Vasco da Gama. Então, independente do que vai acontecer, a gente tem que focar no nosso trabalho aqui. E se isso fizer com que a gente busque a vaga para Libertadores direto na fase de grupo, que seria ótimo, no que diz respeito ao planejamento, eu acho que todo o resto fica para trás. Zé, aqui, você está falando bastante nessa necessidade de conter o clima de oba-oba, Vasco da Gama, com muitos jogadores jovens, a gente acompanha nas redes sociais, eles fazem vídeo o tempo inteiro, brincando com outros, zoando, enfim. Como é que tem sido esse trabalho durante a semana para poder controlar essa ansiedade dos meninos? E também a sua, né? Por que não? Porque no cenário de treinadores brasileiros, assim, essa rotatividade, você pegar um time que todos diziam que ia ser rebaixado e colocar quase numa fase de grupos da Libertadores, tendo essa possibilidade. Enfim, como é que é deitar aí tua cabeça no travesseiro e falar, ainda não acabou, vamos nos concentrar, mas muito feliz, eu imagino. Bom, como eu falei para o colega, eu estou feliz pelo trabalho. Mas conter a euforia não é muito difícil para mim, porque eu, no meu dia a dia, sou assim, eu não coloco o carro na frente dos bois em momento algum. Mas é natural que os mais jovens, né, têm um pouquinho mais de ansiedade, às vezes acabam dando um passo maior do que a perna, mas o nosso grupo está bem concentrado. Eu quero reiterar aqui, toda hora estou falando, mas porque é uma realidade muito presente. O nosso grupo é um grupo maravilhoso de trabalho, zero problemas, não tivemos nenhum tipo de problema, são 34, mais 5 goleiros que treinam normalmente com o jogador da base, às vezes a gente está treinando com 39. E era natural que pudesse ter algum tipo de problema, né? Mas o nosso grupo é maravilhoso. Eu tenho que só agradecer a Papai do Céu por ter me colocado aqui com esse grupo, porque eu acho que é uma missão que todos nós pegamos juntos, e com ele, com essa vontade, com essa humildade que nós temos,
a gente está tentando e está muito próximo de conseguir uma coisa grande para o clube. Zé, aqui, rapidinho outra. O Vasco, para essa última partida, o Vasco aumentou o preço dos ingressos, né? Enquanto alguns outros clubes abaixaram o preço do ingresso, fizeram uma promoção. Enfim, como você avalia essa questão do preço do ingresso do Vasco para essa última partida? Olha, eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta, nem coletiva, nem pós-jogo, mas, sinceramente, eu não participei de nada que envolvesse isso. Quando eu soube, na segunda-feira à tarde, que iam começar a ser vendidos os ingressos na terça, se eu não me engano, a decisão estava tomada. E, sinceramente, não conversei hoje, que eu vi o presidente, né? O presidente esteve aqui no vestiário para dar um abraço, para dar uma palavra com os atletas, mas eu pessoalmente não conversei com ele, eu não sei ainda exatamente qual foi o motivo. Mas, enfim, essa é uma resposta que, se eu falar qualquer coisa aqui, eu não vou ter certeza do que aconteceu. Então, me desculpa, mas vou te deixar sem resposta. Para finalizar. Um belo pagode. Qual pagode você gosta, Zé? Eu gosto do pagodinho, todo ele é bom, né? Pagodezinho de raiz, nossa. Terra de Noel, é verdade. Você hoje vai torcer para o G9, para transformar, para o Flamengo chegar às semifinais e abrir essa possibilidade de ser um G9? Por que eu te pergunto isso? Não pelo Flamengo, mas até para te dar uma tranquilidade para o jogo de domingo. Posso passear nisso aí? Olha, quando você vê, eu brigo pelo futebol brasileiro. Eu acho que quanto mais o futebol brasileiro tiver protagonismo, melhor para todos nós que vivemos aqui do futebol, né? E quando você vê uma possibilidade que possa ser assim, eu falei, estou bem à vontade para falar sobre isso, porque desde o início eu falei que eu ia torcer para os times brasileiros chegarem às finais das competições, para que a gente pudesse ter, na próxima competições, ainda mais equipes participando de competições importantes. Eu acho isso importante. Há um tempo atrás estava no Flamengo, hoje eu estou no Vasco, amanhã eu posso estar no Atlético Paranaense, em qualquer outro lugar, e assim por diante. Os atletas também, os profissionais que estão. Então, é fundamental que a gente esteja sempre dando valor ao futebol brasileiro. Então, nesse ponto, eu acho que eu te respondo a pergunta. Se tiver a classificação do G9 ótima para o futebol brasileiro, o que o Vasco vai fazer, e muito esforço, é para que a gente classifique já no domingo, independente de qualquer resultado da Sul-Americana. Valeu. Bom, obrigado, gente. Valeu. Branco, então.